Bom, então vamos falar de anfólitos, né? Para a substância ser considerada um anfólito, ela precisa agir como ácido e como base, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem o exemplo, por exemplo, do HC-, tá? Então, o bisulfeto, né, ele pode agir como ácido, liberando o H+ dele, né, formando o sulfeto, que é o ânion aí, e ele pode agir como base, né, reagindo com a água. Então, a água a gente pode representar assim, ó, tá certo? Onde o sulfeto, né, ele vai atuar em um dos hidrogênios, tá certo? Esse par de elétrons de hidrogênio e oxigênio ele vai para a molécula de água restante e o que vai ser gerado aqui vai ser um OH-, tá certo? Mais a recomposição do ácido sulfídrico. Então, o bisulfeto ele é um anfólito porque ele pode agir como ácido ou pode agir como base. Agora, como que se calcula o pH dos anfólitos? Certo? Se ele tem essas duas ações aí. Então, primeiramente, vamos escrever as ionizações do ácido sulfídrico. Então, o ácido sulfídrico, ele tem uma primeira ionização, né, gerando o bisulfeto, e aqui a gente tem associado um Ka, e ele tem uma segunda ionização, né, gerando mais um H+, e gerando o sulfeto. A gente tem um Ka2, tá certo? Bom, eu vou pensar agora num sal, né, gerado com esse anfólito aqui. Vamos supor que eu tenho um sal desse tipo aqui, ó, NaHC. Esse aqui é o bisulfeto de sódio, tá certo? Quando eu dissolvo o bisulfeto de sódio, eu tenho Na+, mais HS-, seta simples, né, porque ainda não estou trabalhando com equilíbrio, certo? Então, essa espécie aqui, né, que pode agir tanto como ácido ou como base, né, eu vou escrever o que é chamado balanço de massa para ela. O que é o balanço de massa? Conservação de massa. Então, inicialmente eu vou considerar que esse sal, a concentração dele é CS. Isso aqui é a concentração do sal, né? CS. Essa concentração do sal, ela vai ser igual à concentração do sódio em solução. Por quê? Porque o sódio não sofre transformação nenhuma, tá certo? E isso vai ser igual à concentração do bisulfeto mais a concentração do sulfeto mais a concentração do ácido sulfídrico. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque se o bisulfeto não sofrer nenhuma transformação, então a concentração dessa espécie é C0, a dessa espécie é C0, e a gente estaria trabalhando com o quê? Com um sal neutro monoprótico. Tá? Só que a concentração dessas duas espécies não é zero. Por isso que eu preciso fazer essa consideração aqui. Bom, se eu preciso fazer essa consideração, vou até escrever aqui de novo. Então, essa é uma expressão com quantas incógnitas? Uma, duas, três incógnitas. Né? Isso considerando que eu tenho a concentração do sal. Tá certo? Então, eu preciso ter outras expressões que me ajudem. Né? Para isso, eu também tenho uma outra expressão que eu posso utilizar, vou apagar aqui, que é o balanço de carga. Se a solução ela era neutra, ou seja, estou trabalhando com um sal que é neutro, ou seja, tem uma quantidade positiva igual a quantidade negativa, que é o caso do bisulfeto de sódio, e a água destilada também é neutra, né? A solução precisa permanecer na neutralidade. Então, ó, quantidade de espécies positivas que eu tenho, H+, mais o sódio, tem que ser igual às espécies negativas. Eu também tenho o H-, né? Todo sistema aquoso tem, mais o bisulfeto mais o sulfeto. Só que o sulfeto tem uma carga dupla e eu preciso fazer essa carga dupla aparecer, porque aqui como expoente ela está só ilustrando. Então aqui eu vou colocar um 2 aqui, tá certo? Então tem essa expressão, essa e essa. Essas outras duas aqui também. Então eu tenho essas três expressões para me ajudar aí. Vou fazer o seguinte, por enquanto eu vou apagar essas duas constantes aqui e vou fazer o seguinte, ó. Essa expressão aqui, eu vou escrevê-la da seguinte forma: H+, mais... A concentração do sódio, eu vou usar o que está aqui embaixo, tá? Então eu vou escrever isso aqui como um CS. Vai ser igual a OH-, né? Mais
HS menos, mais... Aí eu vou escrever assim, ó. Mais S menos 2, tá? Esse aqui tem um 2, eu estou colocando dois termos aqui. Para que isso? Porque se eu prestar bem atenção, né? Nessa expressão de baixo aqui, eu vou transformar de um jeito mais simples aqui, ó. Nessa expressão de baixo aqui eu tenho CS, tá? Se eu passar esse termo aqui para cá, então eu vou tirar ele daqui, vou passar ele para cá. H2S, né? Lógico que aqui ele está com o sinal de menos, né? Aqui eu vou ter isso aqui, tá? E aqui em cima, percebo que eu tenho exatamente isso aqui, tá certo? Então eu vou substituir nessa expressão aqui esse termo aqui. Como que eu vou ficar? Então eu vou substituir isso aqui e aqui. Então aqui eu vou colocar CS menos H2S, tá certo? Mais isso aqui, tá? Bom, o que eu ganho com isso? Aqui eu elimino a concentração do sal, tá? E aí eu vou ficar com esse termo aqui, ó. H+, tá certo? É igual a H menos, aqui eu já eliminei, né? Menos H2S mais a concentração do sulfeto, beleza? Bom, se eu for observar essa expressão aqui, esses dois termos aqui, eu posso colocar eles em função do bisulfeto. Como? Né? Eu tinha lá vou apagar essa parte que eu já não vou utilizar mais. Tinha a primeira e a segunda constante de ionização. Se vocês lembrarem aí, se vocês não lembrarem, vocês voltem o vídeo, vocês vão ver que K1, né, ela vai ser isso aqui, vezes H+, dividido por H2S. De maneira que H2S, o ácido, eu vou colocar aqui, ó, H2S, esse aqui é o K1. Então eu posso substituir isso aqui e aqui. De maneira que eu vou ficar agora aqui, ó, HS, H+, tá? Dividido por K a 1. Isso aqui é mais, tá certo? Então já fiquei com a expressão assim. A segunda constante de ionização, não sei se vocês se lembram bem, ela é o seguinte, ó, K2, ela vai ser H+, sulfeto dividido por HS menos, tá certo? Então, o sulfeto aqui, eu vou poder escrever ele simplesmente, ó, vou passar isso aqui para cá, né? Vou passar esse H+ aqui para baixo, e onde tem sulfeto eu vou substituir por essa expressão aqui, tá certo? Então aqui, ó, onde tem sulfeto, eu vou substituir por HS menos Ka2 dividido por H+, certo? Então eu fiquei com essa expressão aqui, ó. Vou reescrever aqui para ficar melhorzinho. H+ é igual OH menos HS menos H+, tá? Dividido por Ka1 mais isso aqui, A2 dividido por H+, tá? Só para eu ter essa parte do quadro livre aqui. Tá? Então, percebam que se eu multiplicar tudo por H+, eu vou ter H+, vezes OH-, tá? Menos HS H+ ao quadrado, dividido por K1, né? Mais HS menos Ka2, e aqui o H+ vai cortar com esse aqui, tá certo? Um H+ que eu multiplicar vai cortar com esse H+ aqui. Esse termo aqui, ele é o KW. É o KW. De maneira que eu vou reescrever essa expressão aqui, ó. Tá? Vou reescrever essa expressão aqui em cima. Eu vou colocar H+ ao quadrado, porque quando eu multipliquei tudo, eu tenho que multiplicar esse termo também. H+ ao quadrado, tá? KW menos HS menos K+ ao quadrado, dividido por K1, mais HS menos Ka2. Tá?
Vou multiplicar tudo por K1 para eliminar esse K1 aqui de baixo. Como que eu vou ficar? Eu vou ficar com Ka1 H mais ao quadrado, KW Ka1 menos HS menos H mais ao quadrado. O K1 aqui vai ser cancelado, mais HS menos K2 Ka1, né? Multiplicado aqui, o produto K2 Ka1. Vou passar esse termo para cá, tá? Para isolar esse H mais aqui. Eu vou ter H mais ao quadrado, K1, né? Esse termo aqui é menos, vai passar mais HS menos, tá certo? Eu já estou colocando o H mais em evidência. Isso aqui vai ser igual a KW, Ka1, tá? Mais HS menos Ka2, Ka1, que ficou no cantinho, né? Vou ficar com essa expressão aqui embaixo, tá certo? Agora, perceba o seguinte, vou apagar esses dois de cima para ganhar espaço aqui, ó. Eu vou isolar o H+, eu vou ter H mais ao quadrado é igual KW, Ka1, mais HS menos Ka2, Ka1, dividido por Ka1 mais HS menos, certo? Tá? Fiquei com essa expressão aqui. Como esse termo aqui, H está ao quadrado, eu vou... tudo isso aqui vai ser uma raiz, tá certo? Agora, olha só, para não precisar de escrever, representar toda essa expressão, veja bem, o K1 e o KW ele tem a magnitude de sempre, né? 10 a menos 14. O K1 do ácido sulfídrico, por exemplo, é 10 a menos 7. Então a gente está pensando em coisas aí muito pequenas. Então esse termo sempre vai poder ser eliminado. Tá? Esse termo aqui sempre vai poder ser eliminado. E esse termo aqui embaixo é o seguinte: o K1 do ácido sulfídrico, por exemplo, que é um ácido fraco de prótico moderado, ele já é 10 a menos 7. Então 10 a menos 7 mais qualquer concentração de H-S que eu tenha, tá? Com certeza a concentração de ácido sulfídrico que eu vou ter, ela vai ser sempre muito maior do que a primeira constante de ionização. Por que eu estou fazendo isso? Isso é uma aproximação. Tá? Então esse termo aqui, ele praticamente vai ser só a concentração do HS-, praticamente só essa concentração aqui. Tá? Então, fazendo essas duas aproximações aí, eu vou trabalhar com a expressão que é da seguinte forma. Esse termo já sumiu, porque ele também é muito pequeno. Tá? Eu vou trabalhar com isso aqui. Ó. Agora, isso aqui, o ácido sulfídrico vai cortar. E aí eu vou ter H+, ele vai ser raiz quadrada de Ka2, Ka1. Tá? Então, o pH do anfólito vai ser o quê? Se eu aplicar menos log dos dois lados, ó, menos log de H+, menos log de Ka1, Ka2 elevado a 1/2, não é isso? Propriedade dos log. Vou apagar isso aqui para ter mais espaço. Está no expoente aqui, ó, eu vou passar para cá multiplicando. Então, menos log de H+, é igual a menos 1/2, vou colocar assim, 1/2 vezes menos log de K1, tá? Menos log de Ka2. Né? Por que eu estou fazendo isso? Propriedade dos log. Né? Estou considerando que log de AB é log de A mais log de B. Tá? O que eu fiz aqui embaixo. Agora eu vou, toda vez que eu tiver menos log de alguma coisa, eu tenho a função P. Então aqui vai ser PH, que é menos log de H+, 1/2 vezes menos log de K1, PK1, mais menos log de K2, PKA2. Certo? Então, essa expressão final que vai me dar o pH, né, de um anfólito, tá certo? Que é a expressão que a gente utiliza aí para calcular pH de anfólito. Depende do K1 do K2. Tá? É essa expressão final aí. Tá? Vocês percebam que ela não depende, né? Ela não depende da concentração. Vou só escrever ela aqui de novo, porque ela é importante, né? Que é o pKa1 mais pKa2. Tá? Ela não depende da concentração do anfólito. Então, uma suposição, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui bem grosseiro.
No ácido sulfídrico, o pKa1 ele é igual a 7. E o pKa2 ele é mais ou menos igual a 13. Tá? Então, ó, o pH do bisulfeto ele vai ser meio de 7 mais 13, tá certo? Isso aqui vai dar um pH estou fazendo a aproximação aqui, né? Isso aqui vai dar um pH de 10, certo? Então, seria o pH do bisulfeto. Depende da concentração do bisulfeto de sódio, por exemplo? Não depende da concentração dele, tá? Porque quando a gente resolveu e chegou nessa expressão, a gente fez algumas aproximações, né? Onde a concentração ela não gera dependência na expressão do pH, beleza?